Com foco na moda masculina, a Mepase também produz a linha feminina, infanto-juvenil, plus size e a linha de uniformes personalizados para a sua empresa da marca Rony, com a qualidade Mepase. Acesse o site mepase.com.br. Quem gosta de qualidade, veste Mepase. Mepase, a liberdade de vestir elegância. Ofertas Atacadão, válidas até 5 de julho ou enquanto durarem os estoques. Macarrão caseiro Fritz e Frida 400 gramas 3,35. Feijão preto Camil 1 kg 6,49. Farinha de trigo Primor 5 kg 12,45. Café Três Corações a vácuo 500 gramas 8,58. Atacadão, o lugar de comprar barato. Na BR 386945, próximo ao Trevo de Estrela. Coleção Inverno 2021. Estilo, elegância e sofisticação. Coleção Sempre Moda. Calçados, vestuário, bolsas e acessórios. Estamos felizes com a chegada das vacinas, mas ainda precisamos nos cuidar. As máscaras antivirais Podange são um recurso fundamental para combatermos o coronavírus. Elas comprovadamente inativam o coronavírus e eliminam a contaminação cruzada, com certificado e com registro na Anvisa. Garanta a sua. Máscaras, camisetas e uniformes antivirais. Maiores informações no site www.podange.com.br ou chame no WhatsApp 99912-4865. Podange, roupas que cuidam de você. Acompanhe todas as terças-feiras, às 19 horas, o No Mundo da Saúde, que aborda temas relacionados à saúde física e emocional. No Mundo da Saúde. Produção e apresentação, Joel Alves. Patrocínio, Conventos Materiais de Construção, Mercadão das Frutas, Posto Cruzeiro, Univates e Casa Bertossi. A Vício Fatal preparou um cobertor de promoções para você se cobrir de ofertas. Malhas a partir de R$ 59,90. Calça jeans femininas últimas semanas por R$ 50. Em frente ao IMEC Centro de Lajeado é Vício Fatal. O Arraial Ortobon de Lajeado tá fazendo caipirão e a caipirinha um casar perfeito, ai. Toda a linha ouro de colchões com até R$ 1.500. Eita, descontão banço. Vou agora pra Ortobon. Vou trazer minha querida pra perto de mim, pelo menos na hora de dormir, né? Central do Futebol. Central do Futebol. No último domingo, o Juventude venceu o Flamengo por 1-0 com gol de Matheus Peixoto, jogando no Alfredo Jaconi. No total, já foram disputados 15 jogos com o mando de campo do Juventude. São 6 empates, 6 vitórias do time da Serra Gaúcha e 3 dos cariocas. O Juventude não perde para o Flamengo há 11 jogos atuando em casa. Como o Verdão não atuou na Série A por 13 temporadas, essa invencibilidade já passa dos 23 anos. Com a Central do Futebol, Moisés Eli. Central do Futebol. Oferecimento Imobiliária Rúria Munhoz, 25 anos fazendo histórias de vidas. Rua Santos Filho, Centro Lajeado. Fone 3710-2611. Rodoagro, revenda Premium Husqvarna, linha Floresta e Jardim, peças originais e mecânica. Ao lado da rodoviária, 3707-0005, Lajeado. Você está com a Rádio Independente de Lajeado, localizada no Vale do Taquari. AM 950, FM 91,7, no seu computador e celular. Rádio Jornalismo em primeiro lugar. Uma emissora do Grupo Independente. Onde quer que você esteja. Todo dia é dia de futebol. Todo dia é dia do seu time do coração. Todo dia é dia de esporte. Aqui o esporte não para. Está no ar o Independente Esportes. O mundo esportivo na Independente. Quarta-feira, dia de futebol aqui no Grupo Independente. Nós estamos chegando com o Independente Esportes.
Para lá, Vale Materiais de Construção, Mercado 2 Guris, Centro Odontológico André Nonemacher, NET e Calber Fardamentos Esportivos. Nós vamos aos destaques do programa de hoje, já na companhia do meu colega Luiz Felipe Amorim. Fala, Mora, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Filipinho. Começando pelo Internacional, que hoje terá ao menos 4 mudanças e uma delas está confirmada. Pedro Henrique será o titular da zaga colorada contra o Palmeiras. Internacional tem que ter atenção também aos jogadores pendurados, tem muitos titulares com o segundo cartão amarelo que podem tomar o terceiro hoje à noite. Sob pressão, Thiago Nunes tenta a sua primeira vitória com o Grêmio. O jogo acontece no frio da Serra Gaúcha, hoje às 21h30, com cobertura completa do Grupo Independente. Na Suíça, Abel Braga é apresentado pelo Lugano em Cassino, no país do chocolate, né? Conhecido pelo chocolate, ele que é ex-técnico do Internacional, está assinando por 1 ano com o Lugano da Suíça. E ainda vamos falar também sobre as quartas de final da Eurocopa, que está definida. Países tradicionais avançaram, mas outros ficaram pelo caminho, e nós vamos falar também aqui dentro do programa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Independente Esportes, que está no ar. Temperatura marcando neste momento 12,5. Só trazer esse destaque do Abel, porque há 20 anos atrás ele comandou um time europeu, agora ele volta a comandar também, dessa vez, o Lugano da Suíça. O Abel foi apresentado oficialmente como novo técnico do clube suíço nesta quarta-feira, e o outro time que ele dirigiu foi em 2001, onde dirigiu o Olympique de Marselha. Ele vai ficar por 1 ano com opção de renovação por mais um no Lugano da Suíça. O ex-técnico do Inter, que foi vice-campeão brasileiro, Filipinho. Muito bem, o Abel, que será o único técnico brasileiro a comandar uma equipe europeia na primeira divisão do país, né? Então, isso é realmente um momento marcante aí pro Abelão, que para quem achava que já estava ultrapassado, teve uma passagem pelo Internacional, foi vice-campeão brasileiro e agora está na Suíça, onde vai comandar a equipe do Lugano. Este é o Independente Esportes para Vale Materiais de Construção. Como é que tá, Moisés? Tudo bem? Ô, gurizada, tudo bem? Boa tarde. Paulinho tá anunciando torneiras e chuveiros elétricos. Vamos combinar, lavar a louça nesse frio aí só com uma torneirinha elétrica, né? Não, e chuveiro elétrico nessa época agora tem que ser bom, né, gente? Vamos investir num chuveirinho. Passa lá no Paulinho, conversa com ele, porque chuveiro meia boca com esse frio, nem pensar. E tudo à pronta entrega. Vale, nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado. O telefone é o 3710-2007. Mercado 2 Guris, hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é 2 Guris. Em frente ao Sicredi, na principal de Conventos em Lajeado, Mercado 2 Guris, sob nova direção. Realize o seu implante ou prótese dentária e coma e sorria com conforto e segurança. Tudo isso com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Ligue 3729-5810. NET, banda líder é NET, a banda larga da NET tem fibra ótica desde sempre, é líder em ultra velocidade. Assine já, ligue 0800 720 1234 e consulte condições de aquisição. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era. Ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. São os parceiros do Independente Esportes, que começa com as informações da dupla Grenal. Agora, dupla Grenal. Dupla Grenal. Grêmio. Internacional. Dupla Grenal. Patrocínio. O Dr. Eduardo, da Kerbis Multiclínica, é especialista em estética da face. Ligue 3716-1021. Na Júlio Centro de Lajeado, fone 3729-7092. Lifecom, parceiro Vivo Empresas, a melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812. Vamos nessa então, Moisés Eli, vamos falar de dupla Grenal. Tem jogão de bola no Beira-Rio e tem clássico gaúcho no Campeonato Brasileiro e time pressionado. Exatamente. Felipe, o Internacional tem uma dúvida para o jogo dessa noite no estádio Beira-Rio e é justamente no gol. O departamento médico do Inter ontem foi categórico. O Daniel vai passar por uma reavaliação antes da partida. E daí não estou nem falando que vai ser hoje à tarde, vai ser minutos antes da partida, essa reavaliação. Por quê?
Ele teve aquela batida no rosto, né? Aquela bolada que ele tomou na altura do rosto no último fim de semana. E até agora, pelas baterias de exames que foram feitas, ele não teve nenhum tipo de problema diagnosticado. Isso é espetacular. Mas o Internacional, ele tem todo um cuidado para a recuperação do jogador. Nenhuma lesão constatada. Então, Daniel ou Lomba no gol do Inter. A tendência é o Daniel. Ele está trabalhando. E até agora não sentiu nenhum tipo de desconforto, está enxergando bem, o jogador consegue fazer todos os movimentos normais de uma partida de futebol. Quem são as ausências do Inter? Lucas Ribeiro, terceiro cartão amarelo. Tyson e Moisés machucados. Daniel, ele vai ser reavaliado antes da partida. A tendência é que ele comece o jogo. Claro, o Inter não tem Guerreiro ainda, o Inter não divulgou a lista de relacionados ainda, né? Não divulgou. E tem mais o Zé Gabriel fora também. Né? O Zé tá lesionado, né? O Bosquilha, por exemplo, tá fora, Guerreiro tá fora. Essa turma aí continua fora de combate da equipe do Internacional. O time do Inter para o jogo desta noite: Daniel, Saravia, Pedro Henrique, Cuesta e Heitor, Dourado, Edenilson, Patrick, Maurício, Caio Vidal e Yuri Alberto. Em São Paulo, e daí a gente fala categoricamente aqui, nesse momento é especulação, só que tudo que é especulação que vem do Bragantino geralmente vira negócio. O Bragantino tem interesse na contratação de Heitor, lateral direito do Internacional. E é um interesse, parece que é um interesse importante. Ele pode, nas próximas horas, quem sabe até hoje à tarde, fazer uma proposta pelo Heitor. O Bragantino já veio e levou o Praxedes. Bragantino, que a gente falou ontem, né? Bragantino contratou quase 150 milhões de 2019 até aqui. A maior contratação foi justamente Bruno Praxedes do Inter, 36,4 milhões de reais. Então o Bragantino pode sim oficializar uma proposta pelo Heitor. O que dá para falar sobre os negócios do Inter? O Inter precisa vender de 1 a 2 jogadores. Um jogador bem vendido já seria suficiente com o dinheiro do Praxedes. Só que o Inter teve que demitir o Miguel Ramírez e o Inter contratou o Palácios. Então isso faz com que o Internacional tenha a necessidade de venda. Um jogador certo, e daí o Heitor, me parece que nesse momento é a bola da vez, e quem sabe até mais um atleta, e são boas vendas. O Inter projetou lá no começo da temporada 90 milhões em venda em 2021. Então tem essa... Nos anos anteriores não estava alcançando os números não alcançou. Que tinha como objetivo, né? E Felipe, 2020, quem salvou o ano do Inter nas vendas foi o Bruno Fux. Que caiu foi uma céu, venda ótima. Caiu do céu. O jogador não era nem titular do Inter, daí ele vira titular com o Cudê e rapidamente é vendido. E tanto que ele vai pro time lá e não tá jogando, né? CSK. Não tá jogando na Rússia. Teve lesão lá. Acho que ele não se adaptou. E tem um fator preocupante pro Inter hoje, né, Moisés? Questão dos pendurados. Tô vendo aqui a lista. Yuri Alberto, Caio Vidal, Thiago Galhardo, Edenilson e Léo Borges. Jogadores que vão entrar em campo, que estão pendurados. E aí tem confronto contra o Corinthians. É clássico, né? Clássico no final de semana. E no meio de semana tem confronto contra o São Paulo no Beira-Rio. É difícil, né, gente? A gente falar num campeonato brasileiro, que para mim é a competição mais difícil de todas na temporada, a gente passar uma rodada sem ter um grande enfrentamento. E se a gente olhar o começo desse ano, quais são os times aí que estão jogando pouco, hein? Os times que estão jogando pouco são os grandes? É Grêmio, São Paulo, o Inter está jogando pouco. Eu estou falando em termos de rendimento, né? Sim. Porque as equipes mais ajustadas, até o Cuiabá a Chapecoense. O Bragantino está jogando bem. Não, o Bragantino é líder. Sim. É líder disparado do Campeonato Brasileiro, né? Jogando muito bem. A Chapecoense, me parece que das equipes médias aí, é a que está jogando menos. Mas o Campeonato Brasileiro é muito complicado. Aí tu olha a sequência do Inter. O Inter tem Palmeiras hoje, Corinthians sábado, São Paulo depois. E sabe quem é depois? O Grenal. O Grenal. Daí tu olha a sequência do Inter. Aí não interessa quem tá bem ou quem tá mal. O Grenal a gente sabe como é que é, né? É terrível. É terrível. Pode estar no pior momento do mundo, é muito complicado jogar o clássico Grenal, né? Mas então de Internacional é exatamente isso. Daniel, Saravia, Pedro Henrique, Vitor Cuesta e Heitor,
Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Edenilson, Maurício e Patrick e Yuri Alberto. Esse é o ataque da equipe, aliás, o time da equipe do Internacional. No ataque, atuando mais avançados, Caio Vidal e também Yuri Alberto. O jogo do Inter contra o Palmeiras, às 7 horas da noite, 6h30, abertura dos trabalhos pelo Grupo Independente. Um detalhe importante em relação ao Inter. O Inter agora tem oficializado o Paulo Vitor, lateral esquerdo, e o Bruno Mendes, zagueiro. Os dois jogadores não estão no bid. E o Bruno Mendes nem anunciado oficialmente pelo Inter ainda foi. O Paulo Vitor já foi até apresentado. Os dois jogadores são do Internacional, mas os dois não constam no bid até o momento. Os dois atletas que o Internacional contratou por último. E nesses últimos dias, 2-3 dias, o Internacional está tentando a liberação do zagueiro Sidney. O Inter continua tentando, mas o Inter sabe que para contratar o jogador vai ter que fazer uma manobra financeira importante, né? Porque ele é um jogador extremamente caro. O salário dele lá no Betis, ele fica na casa aí de R$500 mil por mês. R$500 mil, né? Então a gente sabe que isso é muita grana, é muito dinheiro. Ele se sujeitaria a receber bem menos aqui no Brasil, mas é um atleta que definitivamente está no radar do Internacional. Outro que está no radar do Inter é Mercado, zagueiro, que foi campeão da Libertadores, né, com a equipe do River. E também no Estudiantes chegou a uma final, não? Gabriel Mercado. Pode ser. Eu sinceramente, eu lembro dele no River. No River, porque foi campeão, inclusive, né? E ele jogou com o Aguirre na Arábia, se não me falha a memória aí, nos Emirados Árabes, onde é que o Aguirre andou, e jogou com ele lá. Só que tem um detalhe, né? Ele tem 34 anos, então já está dentro daquele esquema assim mais maduro, né? Mas é um jogador que pode jogar tanto na lateral direita como o zagueiro. Ele foi na origem lateral direito, depois jogou como zagueiro, até sendo campeão com a equipe do River. Então, ele foi comandado pelo Aguirre no Al Rayyan do Catar. É um tanque, né? Ele é muito forte, né? Jogador de muita presença física. O Internacional definitivamente ele quer reforçar a defesa. O Inter sabe que precisa. E está no mercado, está vasculhando. Se contratar o mercado, não vem o Sidney. Eu acho que o Inter meio que abriu mão já pelo salário daí. Quer dizer então que o Inter está indo ao mercado. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. 34 anos sempre preocupa, né? Sempre preocupa. O Inter tinha um jogador de 34 anos ano passado, que é o Rodrigo Moledo. E se machucou de novo. Então tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito critério. Vamos combinar. O Grêmio tem na sua zaga um dos maiores ídolos do torcedor, que a gente já está vendo que não consegue mais retomar, que é o Jeromel. Né? Então, realmente, a idade, ela chega para todo mundo e... que ele é tão diferente, o Jeromel, que mesmo não estando perto do Jeromel, ele é melhor que os outros. Ele consegue se sobressair em vários momentos. Ele, comparado com ele mesmo, com a queda de produção, ainda é melhor. Ele é melhor que os outros. Essa é a diferença do Jeromel para os demais. A mesma coisa, para mim, vale para o Kahneman, que não está numa boa fase, perto do que ele pode render, mas comparado com os outros, para mim, ele ainda é disparado para mim. Os dois melhores do que os jogadores que estão à disposição do técnico Thiago Nunes. Pessoal, vamos falar do Grêmio aqui e por último eu quero falar do presidente do Grêmio, do Romildo Bolzan Júnior, e é uma curiosidade importantíssima para o jogo dessa noite. O Grêmio está definido para o jogo de hoje. Tem uma dúvida, mas a tendência é o Léo Pereira começar e o Douglas ficar no banco. Tendência, porque o Douglas jogou quase 90 minutos contra a equipe do Fortaleza no fim de semana e como ele tinha jogado 91 minutos só em dezembro pelo Campeonato Alemão, dezembro, a última vez que ele jogou 90 minutos, o Grêmio pode daqui a pouco ser cauteloso em relação a uma possibilidade de colocar ele de novo no começo da partida. Então ele pode, a tendência é ele ficar no banco. O jogador já deixou bem claro, quer jogar. Mas o departamento, principalmente o departamento médico do Grêmio entrou em ação e disse, olha, eu acho que seria interessante ter um pouco de cautela em relação ao Douglas Costa. Chapecó, Rafinha, Jeromel, Paulo Miranda e Diogo Barbosa, Vitor Bobsin, Matheus e Darlan, confirmado no time gremista, Léo Pereira ou Douglas, Ferreira e Diego Souza. O Breno sentiu, ele não sentiu demais o Covid, ele está trabalhando, mas ele não tem condições de jogo. Questão de respiração, né? Exatamente. Ele está com muita dificuldade na hora de fazer o movimento, o jogador ainda não está ok, e ele é dúvida para o fim de semana. Impressionante. Ele é dúvida para o fim de semana também contra o Atlético de Goiás na Arena. Kahneman expulso,
Thiago Santos, o Grêmio está projetando aí de 25 a 30 dias para a recuperação dele, se machucou no último fim de semana. E o Douglas, ele será reavaliado antes da partida, mas a tendência é que ele fique no banco. O Grêmio deve ter feito algum tipo de exame, né? Deve ter desgastado muito, aquele exame de sangue, né? Que deixa bem claro qual é o desgaste do jogador. Então o jogador é dúvida. Chapecó, já não preocupa mais Chapecó no gol, né? Porque eu acho que ele ganhou muita confiança na última partida. Jogou muito bem, pegou pênalti, pegou aquele estofo, aquela moral que o goleiro precisa, o goleiro jovem. Então acho que o Grêmio não tem tanta preocupação. A grande preocupação do Grêmio é em relação à tabela. E daí eu vou dar uma informação de agora. Informação divulgada pela assessoria de comunicação do presidente Romildo Bozan Júnior. O Romildo, nos últimos 15 dias, ele estava com um quadro gripal muito severo. Ele não estava indo para a Arena e nem para o CT Luiz Carvalho. Ele estava em casa, não estava hospitalizado, é importante, mas ele estava recebendo um amparo médico do departamento médico gremista e ele se recuperou razoavelmente bem nos últimos dias. Só que ele recebeu um ok porque ele fez questão de viajar até Caxias. Gente, quando um presidente que não está 100% ainda, numa noite fria, Campeonato Brasileiro, clássico contra o Juventude, viaja até Caxias, é porque ou a casa vai ser ajustada, Filipinho, ou o comando técnico vai mudar. Para mim está bem claro isso. Porque agora já dá para falar por que o CR falou no fim de semana, né? O CR falou no fim de semana porque, muito provavelmente depois do jogo, o Marcos Hermann ficou falando com o presidente, que não estava na Arena, e eles devem ter discutido alguma coisa mais séria. Hoje não. Hoje o presidente ele está viajando nesse momento, ele está chegando em Caxias, ele vai para o hotel do Grêmio, e ele deve, inclusive, ir para o estádio e entrar no vestiário. Ele deve participar efetivamente do jogo de hoje. Isso não é, daqui a pouco, tirar algum tipo de poder do treinador ou querer participar das decisões. Ele fez questão de estar junto com o grupo de jogadores. Eu não vou recordar, gente, mas eu acho que foi ano passado que o presidente dá uma declaração que é emblemática, né? O Grêmio toma uma goleada e ele entra no vestiário depois e ele fala, olha, gente, eu tô repactuando aqui com vocês, eu confio totalmente no grupo. Não sei se não foi contra o Santos. Eu acho que é contra o Santos, contra o né? Santos. É contra o Santos na Vila. O Grêmio toma uma goleada e o presidente vai... Libertadores. Ele dá uma declaração pública, ele fala, não, eu fui lá no vestiário, repactuei tudo com o grupo, eu disse que a gente confia muito neles e não mudou nada depois desse 4-1. Então, ele é participativo nessas horas mais complicadas, mas para mim tem uma coisa que está bem clara. Se o Grêmio ganhar hoje, ele vai para a coletiva, e se o Grêmio perder, nem se fala. Se o Grêmio perder, para mim é o presidente que vai para a coletiva hoje, depois da partida. Eu estou falando mesmo que o Thiago Nunes seja mantido, ele vai lá para falar. E se o Thiago Nunes cair, bom, daí nem se fala. Não, eu acho que o presidente vai falar com qualquer resultado. Exatamente. Né? Porque se ele está indo para Caxias, eu acho que ainda na condição que ele está, que não está 100%, né? Ele decidiu nessa manhã que ele iria até Caxias, né? Para participar efetivamente desse jogo. Olha o tamanho do jogo. Eu tenho uma outra tese para depois do intervalo, gente. Para mim, a dupla Grenal decide o futuro no Campeonato Brasileiro hoje à noite. Para mim, Grêmio e Inter decidem o seu futuro hoje à noite no Campeonato Brasileiro. Se não vencerem, se o Inter não ganhar do Palmeiras, para mim, ele não é mais candidato ao título. E se o Grêmio perder o jogo hoje, ele no máximo chega na Sul-Americana. Acho que não chega. Acho que ele só vai lutar contra o rebaixamento. Vocês se deram conta que o Inter vai para o 8º jogo hoje? Sim. 8º jogo é quase meio turno. E vale lembrar, né? Eu sei que às vezes acontece, né? Já aconteceu muito porque o Campeonato Brasileiro ele permite isso. Só que nem sempre vai acontecer como no ano passado, que o Inter teve 9 vitórias seguidas, né? Acho que foi isso, né? Porque o Inter a gente tava dando o Inter foi no fora. Grenal. A partir do Grenal dá uma alavancada, né? E dele empata com o Atlético do Paraná depois fora. Daí quebra a sequência. Então... Mas o problema é que ano passado, eu tava hoje pela manhã falando sobre isso, tá? Ano passado, a gente tinha um Inter no começo da temporada do Codê que fez alguns bons jogos. Muito bons jogos. Esse ano não. E nem o Grêmio. O Grêmio pior ainda. Não, qual é o jogo bom que a dupla fez esse ano, gente? Jogou muito. Qual é o jogo que a dupla jogou muito esse ano? O Inter contra o Olímpia, 6-1. Mas aí tem que tirar também a questão do adversário, né?
Não tem jogo bom. Se for por aí a análise, o melhor jogo do Grêmio é contra o Aragua. Mas aí o adversário é um time de terceira linha. Não é nem segunda linha, é terceira linha. Então, é preocupante, né? Por isso que, para mim, os jogos dessa noite decidem o futuro da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. 6h30, abertura dos trabalhos. Hoje, a Voz do Brasil às 11h30, mas após as 11h30, a gente continua pelas redes sociais. Esporte Grupo Independente no YouTube e também no Facebook. Tem informações do adversário do Grêmio, porque a gente está falando de dupla Grenal, mas o Juventude também está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A e está se reforçando. O goleiro Douglas Friedrich chega hoje a Caxias do Sul, 1 ano de empréstimo junto ao Bahia. Outro jogador que está chegando, está acertado com o Juventude, está aguardando liberação no Cruzeiro, é o volante Jadson. Está acertado. E o Juventude está negociando com o zagueiro Léo, que conseguiu sua rescisão na Justiça com o Cruzeiro, tem 33 anos e está negociando com o Juventude. É o zagueiro formado pelo Grêmio que estava no Cruzeiro, pode pintar no time da Serra Gaúcha. Queira ou não, claro, o Juventude está conseguindo dar o passo que ele alcança, né? Mas já dá uma incrementadinha essa turma aí. O goleiro é uma posição que a gente vinha conversando até em alguns momentos que o Juventude precisaria se reforçar. E está chegando agora o Douglas Friedrich, que no Bahia, olha, principalmente contra a dupla Grenal. Se a gente for olhar, o Juventude tem um tropeço feio no campeonato, que foi contra o Atlético Paranaense quando toma 3-0. Isso. Né? A partir daí, ele tem o 3-0 também do Palmeiras, mas aí foi muito mais assim a circunstância do jogo, né? O Juventude até chegou a fazer um gol quando estava 1-0, chegou a empatar, e aí no VAR acabou tirar um gol do Jô, de forma correta. Mas no mais, o Jô se defende bem. Sim. Né? Ele empata com o Santos em 0-0, na Vila. Isso. Né? E aí depois ganha do... Ele toma um gol de pênalti contra o América Mineiro. Isso. Acaba empatando com o América, 2 empates seguidos e aí ganha do Flamengo. E vamos combinar, hein? Vamos combinar. O Juventude e ganha do Sport em casa. O Juventude estava muito mais perto de ganhar do América do que o Inter. E ganha do Sport em casa. E ganha do Sport em casa, sem tomar gol. Sem tomar gol. 1-0. E do Flamengo sem tomar gol. Então é um time... Reclamação dos flamenguistas é com o gramado, mas o gramado tava ruim pros dois. Para todo mundo, né? Claro que o Juventude leva vantagem porque tecnicamente é um pouco inferior e aí a tendência era o Flamengo se sobressair um pouco mais. Eu concordo integralmente com o Juventude. Eu acho que o Juventude precisa de um goleiro além do Carné. Eu acho que sim, do Carné. Porque o segundo goleiro reserva é da base, é o William. Mas eu discordo do nome. Pois é, o Douglas, né? O Douglas já viveu fases bem melhores. Tomara que ele consiga se reencontrar. É um goleiro rodado. Corinthians, Grêmio, Bahia, Avaí, né? Avaí. Ele foi muito bem. Isso. Então ele tem passagens por grandes equipes. Ele vem com um bom know-how. Ele vem com uma boa experiência. Mas a fase dele, tá longe. E, incrivelmente, o Carné, que eu acho que ele é um bom goleiro, mas o Juventude daqui a pouco, até agora na Série A, merece um goleiro melhor. Ele tá na melhor fase dele. Tá muito bem. A melhor fase dele agora. Né? Pegou exatamente. Confiança, tá legal. Bom, tem só uma manifestação do empresário do Cortez, viu? Vamos lá. Manifestação Cortez importante. que tá na relação para hoje. Tá na relação para hoje, mas o empresário dele deu uma entrevista e disse o seguinte: o Grêmio precisa se posicionar claramente e dizer a sua intenção com o Cortez, senão a vida dele tem de seguir. Para mim está claro que o Grêmio quer priorizar outros jogadores. O jogador vai seguir trabalhando firme e honrando o contrato dele com o clube. Ele é um atleta vitorioso, multicampeão e que levantou muitas taças no clube. O posicionamento tem de ser claro, é uma declaração do Flávio Trivela, empresário do atleta. Eu acho um desgaste assim totalmente desnecessário. O Grêmio não tem que dar justificativa para nenhum jogador, o Grêmio está pagando ele. Se o Grêmio quiser relacionar, botar ele para treinar, traz um gol. Tudo bem, tem a questão do respeito, mas o Grêmio tem soberania para fazer isso, a direção pode fazer isso. Não, e o empresário junto com o jogador, se o jogador entende que daqui a pouco pode buscar uma situação melhor, senta com a direção e resolve. Publicamente, não. Eu achei até me surpreendeu, porque o Cortez voltou para a relação. Voltou, tá relacionado. Voltou para a relação. Uma paradinha, pessoal. Na sequência tem o Independente Notícias. Na volta, a gente vai debater bastante sobre os jogos desta noite, que são fundamentais e importantes. E que tem rodada dupla aí no futebol do Grupo Independente. O Inter às 7, o Grêmio às 9h30. Nós já voltamos. Na Rádio Independente, Independente Esportes.
água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pra pensar, para pra sentir cada gole, para pra valorizar. Água da Pedra. Sinta a água. Promoções diárias é com o Mercado 2 Guris. Tudo pra dona de casa e pra sua família. Hortifruti com variedade e qualidade pra você e sua saúde. Pães fresquinhos, cucas e muitas delícias da padaria própria. Açougue com cortes especiais e para o dia a dia. Além de bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Um mercado completo. É 2 Guris, na RS 421, na principal de Conventos, em Lajeado, em frente ao Sicredi. Mercado 2 Guris, agora sob nova direção. Sanitização de ambientes e veículos, controle de baratas, formigas, ratos, chame a Ecopragas. Limpeza de caixas d'água e reservatórios, chame a Ecopragas. Ecopragas, controle de pragas e sanitização. www.ecopragasambiental.com.br. Lorenzini Vidros, tudo em vidros para construir, reformar ou decorar. Diversas opções em vidros temperados, laminados e espelhos. Ligue 3714-2951 ou visite nosso showroom em Lajeado, na Pasqualini, bairro São Cristóvão. Lorenzini Vidros. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio Desco Super Atacado. Sempre tem desconto aqui. Conseguiu erradicar a malária depois de 70 anos de combate à doença transmitida por mosquitos e que mata centenas de milhares de pessoas todos os anos. O anúncio foi feito hoje pela Organização Mundial da Saúde. O país, que tinha 30 milhões de casos anuais na década de 40, não registrou um único caso local nos últimos 4 anos. A doença transmitida pelo mosquito Anófilis matou mais de 400 mil pessoas em 2019, sendo grande parte das vítimas do continente africano. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que a autoridade monetária está desenvolvendo alternativas para que o Pix possa ser usada de maneira offline em locais sem cobertura de internet. O Pix é o sistema que permite pagamentos e transferências instantâneas em todo o país entre pessoas, empresas e o governo, 24 horas por dia, 7 dias da semana. O Pix já representa 30% das operações de pagamento no país, segundo a pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, divulgada na semana passada pela Federação Brasileira de Bancos. Temos registros de um acidente na ERS 130 em Arroio do Meio. Mais informações com o repórter Arthur Dúlios. Eu falo aqui do quilômetro 77 da RS 130, junto ao município de Arroio do Meio. Aqui neste ponto está em atendimento um acidente de trânsito registrado por volta da 1h15 da tarde desta quarta-feira. Houve a colisão entre um automóvel Escort e uma moto Honda Bis, ambos os veículos emplacados em Arroio do Meio. A informação é que as duas mulheres que ocupavam esta moto Honda Bis sofreram ferimentos. Uma delas, inclusive, teve um dos dedos da mão direita amputado. As vítimas já foram socorridas por ambulâncias do SAMU, da EGR e também do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento hospitalar. Neste momento, pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado permanece aqui neste ponto e o trânsito apresentando lentidão em ambos os sentidos da rodovia. Com destaques do trânsito, Arthur Dúlios. 2h05, 12 graus e 1/10 é a temperatura. No site do IMEC Supermercados, você compra de onde quiser e retira na loja da Matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. E o governador Eduardo Leite sancionou na manhã de hoje um projeto de lei que dispõe sobre a criação e regulamentação de casas de abrigo para mulheres vítimas de violência no Rio Grande do Sul. De autoria do deputado Gaúcho da Geral, que esteve presente no Palácio Piratini, e aprovado por unanimidade pelos parlamentares, o projeto prevê ainda assistência psicossocial e jurídica e o acolhimento dos filhos das vítimas de violência. A partir da publicação da lei no Diário Oficial do Estado, o governo poderá criar quantas casas de abrigo forem necessárias para suprir a demanda no Rio Grande do Sul. As mulheres acolhidas deverão receber toda a assistência necessária para a sua reintegração à sociedade. Atualmente, o Estado tem 14 casas de abrigo e, com a sanção do governador, elas passarão a ser regidas pela nova lei. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição, às 3 horas.
Um recado importante do IMEC Supermercados para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo, no Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. Comer uma maçã, um churrasco, mastigar a sua comida favorita é um desafio para você? Mastigue melhor com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária com a doutora Andréia, que entende de cuidar de você e entende de implantes e próteses dentárias. Anos de experiência e muitos clientes felizes com sua saúde bucal reabilitada. Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Saia dessa fria com a Lagevale. Torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Passe na Lagevale e tenha um inverno mais quente e confortável. Contamos com a parceria de profissionais terceirizados para te indicar e você ter também na instalação a qualidade Lagevale. Siga @Lagevale Materiais. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. E ligue 3710-2007. Grupo Independente apresenta Promoção Sorte sobre Rodas. Compre nas empresas participantes, preencha seus cupons, deposite na urna e boa sorte. Em setembro, mais uma moto Honda Bis 0 km. E em janeiro, tem um Super Volkswagen Polo 0 km. Promoção Sorte sobre Rodas. Compre, economize e boa sorte. Iniciativa Grupo Independente. Parceria Vale Cross, Motomecânica Volkswagen, IGS Reboques e Acessórios. Confira agora onde comprar para concorrer a mais uma moto Honda Bis e ao carro 0 km. Orbelini Mármores e Granitos. TPDO Móveis. Emagrecimento e Estética. CS Inox. Cascalheira Stone Garden. Ifer Pneus e Rodas. Instituto Mix. De Nápoles Pizzaria. Pedó Imóveis. Fabi Compensados, Ayrton Seguros, Sapataria Bom Pé e Vale Cross, a sua concessionária Honda. Promoção autorizada pela Secap. Você sabia que o cérebro se conecta com todo o seu corpo através dos nervos que saem da coluna vertebral? O quiropraxista Eduardo Barzotto se dedica aos cuidados da coluna vertebral, recuperando a mobilidade, melhorando a resposta muscular e comunicação dos nervos com todo o corpo. Quiropraxista Eduardo Barzotto atende na Plena Espaço de Saúde, em Lajeado, em frente ao Tabelionato Klein. Agende já sua consulta, 99994-4057. E aí, João, tô querendo comprar um terreno, tu sabe de algum pra me indicar? Eu comprei o meu com o pessoal da Imobiliária Antares. Conversa com eles, sei que tem terrenos em vários bairros da cidade e até nos municípios vizinhos. Bah, que legal! E como é que é negociar na Imobiliária Antares? É muito bom, os preços são acessíveis e ainda existe o parcelamento direto. Vale a pena conferir. Bah, valeu a dica, vou falar com a Imobiliária Antares então. Faça como o João. Vá até a Imobiliária Antares e adquira o seu terreno com quem entende de negócios há 45 anos. A estação do outono pede renovação. A Rodoagro Revenda Premium Husqvarna, referência no ramo de máquinas e motosserras, dispõe dos equipamentos certos para dar aquela renovada no seu pátio e propriedade. Motosserras, diversos modelos, motopodas e cortadores de grama, motocultivadores, roçadeiras e toda a linha de máquinas Husqvarna. E se precisar consertar seu equipamento, a Rodoagro dispõe de peças e oficina especializada. Rodoagro Revenda Premium Husqvarna. Aqui você tem amigos. Ao lado do posto da rodoviária, 3707-0005, Lajeado. Atenção, prefeitos e vereadores. O próximo passo do governo estadual para a privatização da água dos gaúchos é forçar a assinatura apressada de um aditivo contratual com as prefeituras. Não assinem. Isso só interessa a quem quer privatizar e vai gerar prejuízos ao município. Onde a água foi privatizada, o preço subiu e o serviço piorou. Os eleitores não cobrarão do governador, mas dos prefeitos e vereadores. Não a venda da Corsan. Sindiágua RS. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. E o Sicredi é a alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
A Vício Fatal preparou um cobertor de promoções para você se cobrir de ofertas. Parcas peluciadas por R$ 149,90. Calça jeans masculina R$ 59,90. Em frente à IMEC Centro de Lajeado é Vício Fatal. O Centro Odontológico Andréa Nonemacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal para o seu sorriso. Com lâminas e lentes de porcelana, você terá uma mastigação mais segura e um sorriso mais harmônico. Com a doutora Andréa Nonemacher, tenha isto com um atendimento que cuida de você. Ligue 3729-5810. Centro Odontológico Andréa Nonemacher, no centro de Lajeado. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Estamos de volta, 14h12. Esse é o Independente Esportes. Chega nessa segunda-feira com destaques do futebol, porque hoje tem bola rolando, tem rodada dupla no futebol do Grupo Independente. Às 7 horas tem o Internacional, jogão de bola, clássico do futebol brasileiro contra o Palmeiras. Palmeiras e Inter decidiram aí recentemente coisas importantes, entre elas vaga em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então são duas equipes aí tradicionais que estarão em campo, e o Grêmio, que tem o Juventude pela frente, o Ju de volta à primeira divisão, e o Grêmio pressionado lá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Para a Lagevale Materiais de Construção, torneiras e chuveiros elétricos, a pronta entrega. A Lagevale nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano, em Lajeado. Telefone 3710-2007. Mercado Dois Guris, hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é Dois Guris. Em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. Mercado Dois Guris, sob nova direção. Centro Odontológico Andréa Nonemacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico Andréa Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era. Ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650, agora já na companhia. E NET, né? Banda líder é NET, claro, a banda larga da NET tem fibra ótica desde sempre, é líder em ultra velocidade. Assine já, ligue 0800 720 1234 e consulte condições de aquisição. Viu? Não é que pulou na frente. É, não, tá. Espera molhar o bico, Antecipei, né? Jaci, Adil, e aí, turma? Tudo bem? Jaci está aqui. Jaci está. Isso aí, valeu. Tamo aí, né? Vamos nessa, né? Rodada importante hoje, né? Vamos começar com o jogo das 19, Inter e vamos Palmeiras. Pela lógica, vamos pela sequência do horário. Vamos pela Isso sequência, aí, né? E aí tem esse jogão aí que ele representa muito para a tabela, né? Acho que as duas equipes, o Palmeiras está numa condição melhor, mas curiosamente está pressionado, né? E é interessante porque quando você empilha títulos, quando você faz uma temporada meia boca, parece que a coisa não tá boa. E aí a gente vai olhar, o Palmeiras, ele vive uma situação muito melhor que a dupla Grenal. Ele tem 13 pontos na tabela, ele é o segundo colocado por pontos, só tá atrás do Bragantino. E tem o Inter, né, que precisa crescer no campeonato, e naquela ideia de trocar ponto com os grandes, hoje é dia do Inter buscar esses pontos, porque o jogo é no Beira-Rio, né? Filipinho, vamos lá. Eu acho que o Internacional vai ter um jogo mais aberto contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras não vai vir aqui e ficar só atrás da linha da bola. É claro que não. Então já começa por aí. Eu acho que o Internacional tem um comportamento muito melhor quando joga com essas equipes que têm esse plano de jogo de não apenas se defender. Eu acho que o Internacional vai conseguir apresentar um futebol mais consistente. É o histórico do Internacional. Ele tem dificuldade com equipes de menor porte e consegue apresentar um bom futebol com as equipes do mesmo nível, que é o caso do Palmeiras. Começando por aí. O Internacional ele continua tendo aquelas defecções, né, na zaga. O Pedro Henrique vai ter que ir para o jogo novamente. Eu repito, para mim o maior problema do Pedro Henrique não é futebol ruim, é a cabeça do garoto. Eu acho que ele é muito promissor, só que ele é muito instável. E sempre o medo de que o time fique um a menos, ainda mais um zagueiro, que é difícil, porque o Inter não tem zagueiro à disposição, né? Vai ter que improvisar alguém. Lateral direita continua o Heitor, porque o Inter também não conseguiu botar o Paulo Vitor no bid, o Heitor continua improvisado. Do meio para frente,
aí praticamente é o time ideal, né? Aí é o time que ele imagino vá praticar muito daqui para frente, a não ser que surjam peças novas, né? Que é o Edenilson, que é o Dourado, que é o Patrick, que é o Yuri Alberto, Caio Vidal, esses jogadores que vão atuar. Do meio para frente é um time muito parecido. Pela direita o Saravia é titular, o Cuesta, o Daniel, então o Internacional tem 2 improvisações. Improvisações não, tem o Pedro Henrique, que é um garoto instável, e tem o Heitor. São duas coisas que preocupam e deve preocupar o Internacional diante do Palmeiras. O Palmeiras ele também tem algumas dificuldades, né? Porque ele já começa pelo gol, né? Para mim, o melhor goleiro do futebol brasileiro não tá hoje e tá na seleção. E tem 3, além do Everton, tem o Vinha e o Gustavo Gomes na seleção. O Gomes na Paraguai e o Vinha na Uruguaia. E o Gustavo faz muita falta, hein? O Gustavo Gomes é muito bom zagueiro, cara. Olha, é um ponto de equilíbrio do Palmeiras. Pelo alto, né? Eu não sei se hoje não é o zagueiro que mais está jogando no futebol brasileiro. E os dois jogam muito parecido, pessoal, tá? Vocês vão ver o Palmeiras e o Inter jogando. Tanto o Abel quanto o Aguirre, eles têm assim, ó, um time bem postado defensivamente e com a transição mais rápida, né? Não tem muito aquela história de ficar tocando muita bola lá atrás, só com muita necessidade. Senão, realmente times que roubam a bola e uma transição rápida. Os dois jogam assim, né? E aí, claro, mesmo com essas ausências, não deixa de ser um time forte, né? O time, Jailson, Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo deve jogar improvisado na zaga e Vitor Luiz pelo lado esquerdo. O meio de campo tem o Patrick de Paula ou Danilo Barbosa, Danilo, Gustavo Scarpa ou Rafael Veiga, Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano. Tá bem descaracterizado, mas é um time forte, né? Não, muito forte, muito forte. Tem uma possibilidade do Gustavo Scarpa não jogar hoje. É a dúvida. É a dúvida, e aí entraria o Rafael Veiga. O Patrick de Paula e o Danilo Barbosa também tem uma certa disputa pela volância no meio ao lado do Danilo. Mas a qualidade do elenco do Palmeiras é evidenciada quando tu não tem o Scarpa, mas daí tu bota o Veiga. O Veiga hoje joga na dupla Grenal tranquilo. Mas até agora não deu química. Não. Tá devendo, né, José? Não deu química. Então, qualidade é uma coisa e momento é outra. Então, o Inter tem uma boa possibilidade aí, porque jogar contra... Agora o Inter não está naquela obrigada, é obrigado a vencer o jogo. Não, ele é obrigado a jogar e ir para cima do adversário. E ter cuidado também com o adversário também. Tem o mesmo objetivo que é buscar o gol. Então, não é um time pequeno ou meia boca aí que vai jogar. Então, é diferente. E normalmente, quando se joga contra equipes de qualidade, a preparação é outra, Gil. A preparação é outra. Olha, vamos jogar contra... muito cuidado, até troca de conversa no grupo, essa coisa toda. Então, eu acho que vai ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo. Eu acho que o Inter decide hoje a condição de ser postulante ao título. O Inter precisa da vitória. Eu acho que o jogo de hoje é definitivo para o Campeonato Brasileiro. Nós estamos chegando quase na metade do turno. É a 8ª rodada. O Inter tem 9 pontos. Se ele não ganhar, na melhor das hipóteses, ele fica com 10. E daí ele ainda fica com 7 a menos que o líder. Vamos pensar que o Bragantino vai perder. Que eu acho que até o Bragantino não vai fazer uma campanha extraordinária. Mas hoje é um jogo assim que decide muito para título. Então acho que o Bragantino não vai fazer campanha? Eu acho que para título não, Adil. Eu acho que para título não. Eu acho que para Libertadores esse ano, que era o planejamento do Bragantino, né? Ele tem o Ceará amanhã, o Bragantino. Não, a tabela é boa. A tabela dessa rodada é boa. Ele tá jogando muito, hein? Ele deu um banho de bola no Palmeiras. O Palmeiras não viu a cor da bola, minha gente. Nesse momento, o melhor futebol do Brasil é do Bragantino. Consistente, hein? Tanto que na tabela tá aprovado, né? É o melhor futebol hoje do Brasil. Mais de 80% de aproveitamento. E tá fazendo investimento, né? Mas eu ainda acho que para 38 rodadas, eu acho que Palmeiras, Flamengo, Atlético, Inter, Grêmio, esses times aí tem mais bala para segurar o rojão. Agora, para título, o Internacional tem um jogo hoje que pode ser fundamental, definitivo para a sua condição. Tem muita água para passar embaixo da ponte? Sim, ano passado também tinha. O Inter arrancou 9 vitórias, só que ano passado o Inter com o Cudê tinha bons jogos. Esse ano o Inter não tem bons jogos. O time não apresentou bom futebol ainda. O time teve uma outra partida que ele teve ciclos bons. Não tem um jogo, como jogou, tem que recuperar aquele futebol. Não tem, é modelo. Vai ter o Diego Aguirre agora é trabalho do zero, né? Começar um trabalho do zero para tentar fazer o Internacional encontrar um futebol que seja de maior competição, numa competição tão importante como essa, que é o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o jogo de hoje, ele é determinante
para o que o Inter vai precisar no Campeonato Brasileiro. Ou se vai lutar pela Libertadores, ou se vai lutar pelo título. E confronto direto, né? A vitória... Confronto direto é bom ganhar. Claro que a rodada vai acontecer, né, na sua totalidade, então vai ter modificações também lá em cima, mas nesse momento o Inter tem 9, ganhando 12 hoje é a pontuação do Fortaleza que está no G4. É isso aí. Está no G4. É que apesar da dupla estar mal, Filipinho, o campeonato tá todo mundo muito embolado, né? Tu ganha um jogo, tu sobe 6 posições. Até agora só o Bragantino não perdeu, né? Então já começa por aí. Aí nós temos aí o Atlético que perdeu uma, o Palmeiras que joga hoje já perdeu 2, né? Só que o Palmeiras ganhou 4. Então a vitória no campeonato de pontos corridos ela é muito significativa, né? Esse é o detalhe, né, Felipe? Jogar para ganhar. Você tem que jogar para ganhar, não adianta, eu vou tentar empatar. Não. Vai para lascar no meio. Olha o Grêmio do campeonato passado. Saiu do lugar e empatou mais da metade, né? Sobrou a Sul-Americana. 18 empates. Se você tá perdendo por 1-0, segundo tempo, vai com o time para cima. Tem que jogar, virar o jogo. Não adianta achar, vou fazer um golzinho com o time que tá em campo e tá bom. Se tu tem limitações é diferente. Mas não é o caso das equipes que nós estamos falando. Tem que jogar. Pra cima. Jogar para cima, tem que sempre tentar a vitória, jogar ou morrer. Tu vai pro vestiário, teve um primeiro tempo ruim, tá perdendo o jogo, e tu não muda? Não troca um jogador? Tem 5 substituições para fazer? Mas Jaci, no intervalo meio que virou praxe, sabe por quê? Tu tirar um cara antes do primeiro tempo, ele sai chutando a garrafinha de água. Aí esse cara perdeu o vestiário, porque tirou o cara no primeiro tempo, o cara tá brabo, o cara ficou chateado, não jogou porcaria nenhuma. Exatamente. Os jogadores tomaram conta do vestiário. Tomaram todos. Se tu trocar alguém no primeiro tempo, meu Deus, é um temporal que tu perdeu. Aí os caras, perdeu o vestiário, tu vê, o cara saiu xingando o técnico. E ele se machuca mais chutando, ele se machuca chutando mais cadeira de casa-mata do que jogando bola. Vocês mudariam alguma coisa no time do Aguirre para hoje? Dentro das escolhas dele? Daniel... claro, vai fazer a avaliação, né? Mas a tendência é que jogue. Saravia, Pedro Henrique, Vitor Cuesta e Heitor. Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício, Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto. Alguma modificação, hein? Dentro daquilo que ele tem à disposição? O Bosquilha, não sei se o Bosquilha está à disposição. Eu não sei como é que está o Bosquilha. O Inter não divulgou a relação. Exatamente. O Inter não divulgou a relação e a última atualização do Bosquilha é que ele estava fazendo um processo de físico junto com o Paulo Guerreiro. E depois o Paulo Guerreiro teve sua situação atualizada porque passou pela artroscopia e o Bosquilha a gente não teve mais notícias. O Guerreiro ele fez tudo errado, né? Tá bem evidente agora. O que o Guerreiro fez por conta atrapalhou todo o processo de recuperação dele. Ele era para estar jogando bom futebol agora e atrasou tudo porque o processo que ele fez, ele mesmo, comprando equipamento, apressando a sua volta, aconteceu isso aí. Ele pensou mais na seleção do que na qualidade da recuperação. Errou. Ele devia ter confiado na equipe médica do Inter. Ele fez muita coisa por contra a artroscopia já. Isso é o quê? De novo, operação do joelho, minha gente. A artroscopia nada é mais do que uma intervenção cirúrgica no joelho. Só é diferente. Ela é menos invasiva, mas é uma operação no joelho de novo, porque ficou alguma coisa, não foi boa recuperação. Tá aí o resultado do Guerreiro, né? É uma pena até para o Inter. O Inter está penando de opções. O Inter não tem um cara que nem o Guerreiro para a área. E tem jogadores que se deslocam muito, mas não tem uma referência como o Guerreiro. O Inter sofre por essa imprudência do seu jogador. Perguntei do Bosquilha, que eu acho que ele poderia tentar o Bosquilha no lugar do Patrick. Tô achando o Patrick ele está começando a jogar quase fora do campo agora. Ele está correndo na linha lateral. Daqui a dia ele vai correr fora do campo. Ele já está se escalando para ficar na casa-mata. Acho que está saindo do jogo. O Patrick não pode jogar tanto por fora, minha gente. Ele está quase caindo fora do campo. Reparem, ele joga lá no limite. Uma faixa muito curta de campo. Um cara que tem futebol que nem ele, jogar um pouco mais por dentro. Senão, sério, vai começar a jogar fora de campo. Vai bater lá da bandeira de escanteio. Tem um detalhe interessante sobre o Grêmio, né? Contra o Juventude pela Série A, a última vitória foi em 2007, no ano que o Juventude cai. E tinha Diego Souza naquele time, em 2007, o time vice-campeão da Libertadores. E o Grêmio venceu lá por 2-1. Saiu vencendo 2-0, acabou tomando o gol no segundo tempo. Mas é um retrospecto positivo. E tem jogadores que estavam lá em 2007 que estarão hoje em campo. O que não é positivo é o retrospecto do Grêmio contra o Juventude nos últimos anos no Jacone. Isso não é mesmo. É muito ruim. O Grêmio não tem conseguido vitórias lá. Aliás, tem perdido vários jogos. Inclusive com o Juventude na Série C. Teve um ano que o Grêmio foi lá e depois até foi eliminado, né, no jogo da volta na Arena.
Mas eu acho que o jogo do Grêmio, essa viagem de última hora do presidente Romildo Bolzan para Caxias, ela dá uma amostra bem clara. O cara que está num quadro gripal, que é o caso do presidente, que ele viaja de última hora para Caxias para interagir com o grupo e a delegação no hotel, e a informação que se tem é que ele vai para o vestiário também, ela dá a amostra do tamanho do jogo do Grêmio hoje, né? Virou uma decisão, virou uma guerra. O Grêmio sabe que para manter o Thiago Nunes ele precisa ganhar o jogo. A cabeça do Thiago Nunes está na guilhotina. Tá. Não, mas eu acho que o pessoal hoje, derrota nem vou falar, porque eu acho que aí a cabeça já está pendurada. O empate hoje, aí o limite dele é contra o Atlético Goianiense. Se ele não ganhar, ele tá fora. Eu discordo, eu acho que o limite é hoje. Não, acho que não. Só se o Grêmio jogar muito mal. Eu acho que o limite é o Atlético Goianiense. Eu acho que o limite é o Atlético Goianiense. A não ser que hoje ele jogue muito mal e perca o jogo. Eu acho que o limite pode cair antes. Eu acho que o limite é hoje, porque depois do Atlético Goianiense é Grenal. Sei. E aí... Trocar na semana do Grenal seria... Trocar na semana antes do Grenal. A última vez que isso aconteceu, o Diego Aguirre estava no Inter. Foi o Grenal do Fato Novo. E aí a gente viu no que deu, né? Então, eu não tinha me lembrado que tem o Grenal depois. Eu acho que a ida do presidente ela é simbólica. Antes do Grenal tem o Palmeiras, né? Isso. Antes do Grenal, o Palmeiras. No meio da semana. Mas daí lá é barbada, né? Isso aí é teta. Vai lá, joga em São Paulo, teta. Jogo fácil. Aliás, o Grêmio faz tempo que não ganha do Palmeiras lá, né? É muito difícil. Uma vitória foi na Copa do Brasil. O Palmeiras incrível. O Grêmio parece que na frente do Palmeiras, a não ser aquele jogo da Copa do Brasil, mas geralmente o Grêmio tem muita dificuldade com o Palmeiras, é uma coisa meio crônica, assim, né? E não é só lá, é aqui também, né? É em Porto Alegre, a mesma coisa. Exatamente, tem dificuldade de jogar contra o Palmeiras. Né? O Grêmio tem algumas tocas no Brasil, né? O Santos, Palmeiras e o... Flamengo. Não é o Flamengo, não. O Cruzeiro. O Cruzeiro é impressionante. Mas será que na situação que tá o Cruzeiro ainda viraria a toca? Olha, o Cruzeiro tá... Não, tá mal, né? Mas o Grêmio também não tá jogando tudo isso. Mas o Cruzeiro tá mal na Série B, né? O Grêmio hoje também vai ter mudanças, né? Vai ter. É que a gente falou aqui no 4-1-4-1, pessoal, mas... Expectativa sobre o Paulo Miranda na zaga. Olha... Mas vai ser o Paulo Miranda? Vai ser o Paulo Miranda. Tonhão vai ficar no banco. É que o que está sendo dito é que o Thiago Nunes não tem simpatia pelo futebol do Tonhão, né? Não tem simpatia. Mas é ele que vai para o banco hoje. Mas enfim... O Tonhão voltou a ser relacionado, né? Fazia tempo que o Tonhão não aparecia na lista. No meio vai o Darlan, né? Hoje a situação, por exemplo, na zaga do Inter não tem zagueiro hoje, por quê? Porque não tem ninguém para botar no banco ou no jogo. Não tem que improvisar se der problema. Poderia puxar um garoto da Sub-20 para botar no banco. Tudo bem, mas tem Thiago Barbosa, tem Carlos Eduardo. Se ele tiver que entrar, vai entrar contra o Palmeiras. O Thiago Barbosa entrou no Campeonato Gaúcho. Mas o Campeonato Gaúcho é uma coisa, jogar contra o Palmeiras, vamos combinar, né? Vai baixar o Dourado. Vai baixar o Dourado e bota o Lindoso. Exatamente, vai baixar o Dourado. É isso que ele vai fazer. Então, a situação de começar a botar guri, quando pode botar, não bota, e quando é pepino, daí traz o cara. O Rodrigues hoje vai para o banco porque não tem outro zagueiro. Se tivesse outro zagueiro, se o David Braz estivesse na arena, ele não ia para o banco hoje. Ele não ia, ele ficava em casa. É que o Tonhão, pessoal, eu sei, mas o Tonhão ele tem alguns lances assim que a gente acompanhou, né? Ele é um cara de... Ou ele é 8 a 8 mil. Ele acerta um lance muito bonito, ele faz um lance assim que é de chorar, às vezes, ele entrega uma bola para um contra-ataque curto. Então, isso ele precisa também superar isso, né? O técnico, às vezes, não tem a confiança nele por isso. Com o próprio Renato, ele fazia algumas coisas que o Renato enlouquecia com ele, né? Ele oscila. Oscila muito, né? Ele oscila. Eu acho que ele não oscila tanto que nem o Paulo Miranda, mas ele oscila. Ele compromete. É que aí a gente tá falando do Paulo Miranda, para mim é um jogador que vai fechar a carreira no Grêmio, né? Então... É uma discussão meio que já definitiva em relação ao jogador, ele já fechou, né? Ele só está ainda se fardando porque tem contrato em vigor. Isso aí. Tinha parado. Mais ou menos por aí. Eu acho que é isso, né? E no meio, eu acho que a gente tem que entender quem vai ser o armador. Se vai ser o Darlan ou o Matheus. O Bob Sim vai ser o cara da função na frente da defesa. Vai ser o primeiro volante. Ele vai fazer a função que eu falei ontem, né? Que a gente está falando, a gente fala assim 4-1-4-1, mas é um meio com losango, né? É um meio com losango. Então, assim, o que é? É o Bob Sim na ponta de baixo, vai ser o cara da ponta de baixo, né? 2 e um na frente. Então é um losão que o Grêmio faz. Então o Bob Silva é o cara da ponta de baixo, é o cara mais marcador, né? Vai fazer a primeira função.
E aí depois vai ter o Matheus Henrique de um lado, né? Vai haver essa composição diferente aí do Grêmio, né? Eu até achei que ele poderia fazer como o Renato, né? 4-2-3-1, que eu acho que... Mas não, ele vai botar o Matheus um pouquinho à frente ainda. O Bob sim vai ser o cara da primeira função. É isso aí, então o Grêmio, a tendência aí é... E o Darlan, né? É Matheus Henrique, vai ser Matheus Henrique e Darlan. Moisés já trouxe na primeira parte, mas a gente repete aqui, é Chapecó, Rafinha, Jeromel, Paulo Miranda e Diogo Barbosa, Vitor Bobsin, Darlan, Matheus Henrique, Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza, o time do Grêmio, para o confronto de hoje. Tem chance do Léo Pereira começar, tá? Douglas Costa ficando no banco. Vai passar por reavaliação antes do jogo. Porque ele já teria... O jogador quer jogar, mas ele jogou em dezembro 91 minutos e jogou no fim de semana 85. Se tem risco, bota o Léo Pereira. Se tem risco, bota o Léo, depois bota o Douglas para encaminhar o jogo. Hoje uma coisa positiva, o campo é bom, né? O campo é bom, eu não sei se não sofreu muito com o domingo, mas eu acho que não. O campo... Tinha tanta água que eu acho que não. Pois é. Que coisa, né? Sabe que o Douglas Costa pode não ir pro jogo, né? Mas o Bob sim. E domingo tava bom pro Paulinho Boia, né? Domingo tava bom pro Paulinho Boia. Isso aí. O atacante do Juventude. Quando tu tem Paulinho Boia, tu não tem como perder na água. Domingo ele se deu bem. O único que não afundou foi ele. Juventude tem todo mundo, né? Juventude tem todo mundo à disposição. O Juventude, eu fiz uma comparação aqui, gente. Eu tava olhando o histórico. O Juventude das equipes da Série A é o time que menos jogou na temporada. Porque ele foi mal em todas as competições. O Juventude tem 22 jogos só. Até aqui. Ele não foi bem nem na Copa do Brasil, né? Ele foi eliminado logo, né? Ele caiu fora. Para os planos do Juventude, foi... Agora, parabéns à CBF, né? Conseguiu botar no estado mais frio, no inverno, um jogo às 9h30 da noite. Aliás, é uma coisa normal, né? O Juventude em casa tem jogado sempre em horário tarde. Não, tudo bem, mas aí antes ainda a gente não tá nesse inverno rigoroso. Agora a gente tá falando de Serra Gaúcha. Um jogo no Jacone, com neblina, às 8h30 da noite num domingo. É isso aí. Sim. Então quando começa o inverno, o cara lá da CBF pede. Então tá, vamos botar o Juventude nos jogos todos em casa. O Juventude jogou no ano 22 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. 22 jogos tem o Juventude até aqui na temporada. O ouvinte está perguntando, cadê o melhor zagueiro de todo o plantel do Grêmio? O Juan. O Juan tá afastado ainda, né? O Juan tá se recuperando. De uma amidalite. Mas ele tá trabalhando desde a quarta-feira da semana passada. Eu acho que fisicamente ele não tá 100% ainda. No fim de semana o Thiago Nunes falou sobre Juan, Guilherme Azevedo e falou sobre o Léo Chu. Ontem o Grêmio divulgou uma nota falando que o Léo Chu tá se recuperando de uma artroscopia no joelho. Não, uma tendinite no joelho. Se machucou subindo a escada do apartamento para fazer festa. Mas no fim de semana o Thiago Nunes disse que foi uma opção dele. Palavras do técnico do Grêmio na coletiva. É só buscar a coletiva aí. Opção minha não ter colocado esses jogadores na relação. Ele deixou bem claro isso. Não falou nada de lesão. Os discursos estão batendo um no outro, né? Abraço a Marlene Terra, que está nos acompanhando lá de Passo Fundo. Também o Luan Sangari, querido Luan, né? Está sempre nos acompanhando também. Sempre na audiência. Agradecer aí a todos que sempre nos acompanham. Ricardo Sander está com a gente, porque daqui a pouquinho tem o Redação no ar. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Felipe. Se já está ruim para os clubes de interior, por não ter jogo, por ter a Copa fechada, ainda teve um clube aí do interior de Westfália que teve a Copa limpa pelos criminosos. Então até isso está acontecendo nesse ano de 2021. A Caroline Silva vai destacar também na reportagem que a comunidade cristã de Lajeado promove varal solidário em parcerias com escolas. E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre a venda de veículos usados, que cresceu muito aqui no Rio Grande do Sul nesses primeiros meses do ano. Nós vamos conversar com o Rodrigo Dotto, que é o presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores do Rio Grande do Sul, a Agência Auto, e também com o Antônio Trevisol. Sabem quem é que é o Antônio Trevisol? Eu sei. O Tonho, proprietário da Tonho Automóveis, revenda de veículos aqui de Lajeado, para pegar um pouco daquilo que o representante da categoria do Estado vai falar e também o Tonho para falar um pouco da realidade local, já que os veículos usados e seminovos estão sendo mais procurados nesse momento. Muito bem, 2h35, fechou o pagode a partir das 18h30. Volta o pagode daí. 18h30 a gente vai ter então
o início da jornada esportiva futebol do Grupo Independente. 19 horas no Beira-Rio, a bola vai rolar para o Internacional e Palmeiras. 21h30 tem Grêmio e Juventude lá no Jacone. Tudo passa por aqui. Valeu, gente. Uma ótima tarde a todos. Na Rádio Independente, Independente Esportes. É fácil falar, mas o melhor é comprovar. Propaganda boa é a que vende. Mais uma vez, a promoção Presentes Independente foi um sucesso. Veja só o resultado de um dia de propaganda de quem entrou pra valer na promoção. Comercial Equipeças e Serviços vendeu num só dia 12 parafusadeiras, enquanto a média diária é de 2 peças. Viu só? Propaganda boa é a que vende. Mesmo em tempo de pandemia. Chame um dos nossos consultores e conheça nossas estratégias publicitárias e gere você também resultados surpreendentes para sua empresa. Rádio Independente, uma emissora do Grupo Independente, onde quer que você esteja. Promoções diárias é com o Mercado 2 Guris. Tudo pra dona de casa e pra sua família. Hortifruti com variedade e qualidade pra você e sua saúde. Pães fresquinhos, cucas e muitas delícias da padaria própria. Açougue com cortes especiais e para o dia a dia. Além de bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Um mercado completo. É 2 Guris, na RS 421, na principal de Conventos, em Lajeado, em frente ao Sicredi. Mercado 2 Guris, agora sob nova direção. Festival de inverno é nas lojas Empório. Calça de moletom adulta básica R$ 39,90. Calça de moletom peluciada PLXGG com punho R$ 49,90. Blusão de moletom bebê 1 ao 3 menino e menina R$ 39,90. Calça de moletom adulta feminina PLGG R$ 69,90. Empório, parcelem até 6 vezes e viva o bom da estação. Horizontal Vidros e Esquadrias. Atendimento personalizado para a sua obra. Profissionais especializados.